O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a vida em abundância. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus havia criado o mundo em abundância para poder oferecer ao homem. Deus havia dado ao homem e à mulher uma vida maravilhosa, uma vida abundante, uma vida grandiosa. Ao contrário do que os ímpios ensinam, que um mundo perfeito seria uma coisa muito chata, não, pelo contrário. O mundo perfeito é algo inimaginável, inconsiderável para aqueles que não conhecem a Deus. E é assim que será esse mundo, quando o Senhor Jesus voltar a estabelecer o seu reino sobre a terra, segundo Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o homem tinha uma grande abundância no seu viver. Mas a partir do momento que ele deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz da serpente, e então pecou, ele passou a conhecer uma coisa que não estava e nunca esteve no plano de Deus para a sua criação amada, para o homem, para a humanidade, que é a escassez. Deus então disse ao homem que do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Tudo aquilo que eles tinham abundantemente já não conseguiam mais com tanta facilidade. A terra, que era uma terra esplendidamente maravilhosa, infinitamente superior à que é hoje, ela se tornou maldita por causa do homem. E as necessidades do homem já não eram supridas tão facilmente como era antes do pecado. A partir de então, o homem teve que usar aquilo que Deus deu de mais precioso para ele, para poder oferecer em troca da sua sobrevivência. Não é em troca da sua vivência, é em troca da sobrevivência, porque a partir do momento que ele comeu o fruto proibido por Deus, ele passou a ser um pecador e o salário do pecado é a morte. Então ele passou a ser um ser mortal. Então ele já não estava mais vivendo. Ele tinha que sobreviver a cada dia. Nós temos que sobrevivemos a cada dia até que chegue o dia da nossa morte e se cumpra a sentença do pecado, o salário do pecado. A partir daí, a partir do momento em que a humanidade foi crescendo, foram se formando os povos, muitas necessidades novas surgiram a cada dia na vida do homem, na vida do ser humano. E essas necessidades elas tinham que ser supridas de alguma forma. E de que forma então o homem encontrou para poder suprir as suas necessidades? O papel todo o cenário todo havia mudado. O homem agora teria que dedicar um grande tempo em fadiga, em suor, para poder obter o mínimo necessário para se manter vivo. Criou-se assim então a lei da sobrevivência. Assim também foi para tudo aquilo que estava debaixo da autoridade do homem. E os animais foram criados em relação aos animais uma cadeia alimentar para poder manter-se o equilíbrio sobre essa terra que estava agora sendo um lugar onde que eles seriam a morada dos mortais, dos seres que Deus mais amou, mas que estavam condenados à morte eterna. Mas, porém, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enviou seu Filho ao mundo
para poder corrigir este erro que o homem cometeu. O seu filho, ele não decidiu qual o destino que a humanidade teria, assim como Adão decidiu. Mas, porém, ele deu a essa humanidade caída, condenada, a oportunidade para qualquer ser humano sobre a terra que quisesse obter novamente a vida eterna, obter aquilo que Adão havia perdido lá no Éden. Ele deu a chance a essas pessoas a partir do momento que essas pessoas o aceitassem de todo o seu coração como seu Senhor e Salvador. Não de boca, mas através de uma aliança com Ele, obedecendo os ensinamentos da Tua Palavra, nascendo da água e do Espírito, se tornando uma nova criatura e se esforçando todos os dias para fazer a Sua vontade, para obedecer a Tua Palavra, para seguir o caminho estreito, a qual Ele nos apresentou. Poucos aceitaram essa proposta. Ao longo dos séculos, ao longo de todos os séculos, poucas pessoas sobre a Terra, sempre é um número pequeno que tem aceitado essa proposta. Mas, porém, o inimigo conseguiu colocar na mente, no coração do homem, uma preocupação, e uma preocupação muitas vezes excessiva. A preocupação de sempre querer obter para poder se sobressair. Um determinado momento da vida da humanidade, o homem já não estava mais lutando pela sua sobrevivência. Agora ele estava lutando pela dominação. E aqueles que possuíam muitos bens dominavam aqueles que possuíam poucos ou nenhum bem. Quando num determinado momento da história se criou, então, o que nós chamamos hoje de dinheiro. E a partir daí, foi se fazendo a diferenciação entre as pessoas. E essa coisa chamada dinheiro se viu como um meio de avaliar satanicamente o homem. Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, pelo contrário. O dinheiro é uma bênção de Deus quando ele é conseguido de uma forma honesta, sem trapaça, sem engano, sem prejudicar a ninguém. Ele é abençoado por Deus. E ele dá bons frutos nas mãos daqueles que agem assim. E o inimigo conseguiu colocar no coração do homem que uma vida em abundância significa ter muito dinheiro. Tá, mas a partir do momento em que se tem muito dinheiro, o que fazer com ele? Nós vemos nos dias de hoje muitas celebridades, jogadores, artistas, pessoas de renomes, que aparecem nas mídias, que aparecem nos noticiários, que gastaram fortunas em um carro, por exemplo, que a maioria das pessoas sobre a Terra, se trabalhasse honestamente a vida inteira, não conseguiria comprar talvez a roda desse carro. Mostrando homens poderosos dando festas caríssimas, com mulheres caríssimas, prostitutas e tudo mais,
E o inimigo, então, conseguiu desviar o foco de Deus sobre a vida do homem. Ele conseguiu tirar do homem pecador uma das coisas mais valiosas que Deus pode dar ao homem, e que um menino percebeu isso. Um jovem rei, que um dia, quando recebeu a proposta do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ele pediu a Deus que não lhe desse riquezas nem nada, mas que lhe desse a sabedoria. E o inimigo conseguiu tirar a sabedoria da vida do homem, fazendo com que o homem valorizasse as coisas e não as pessoas, fazendo com que os homens dessem mais atenção a alguém que tivesse renome, que tivesse reconhecimento, que tivesse na grande mídia, fazesse acepção de pessoas, sendo que uma riqueza bem utilizada, ela tem como o objetivo de ajudar os necessitados, de transformar a vida das pessoas e de se aproximar as pessoas de Deus, abrindo caminhos para que o verdadeiro evangelho chegue aos corações. O homem, aquele homem que lá no passado vivia à base de trocas, hoje continua vivendo à base de troca. Nós trocamos o nosso tempo, que é a vida. Vida significa tempo. Nós já trocamos um tempo que já está acabando, um tempo que tem um prazo de validade, por um punhado de dinheiro, para podermos nos manter esse tempo dentro do que achamos melhor, da melhor forma possível. E quando se tem esta preocupação, a verdadeira vida em abundância, ela deixa de existir. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o valor do homem não está na quantidade de bens que ele possui. Então, a vida em abundância é, na verdade, a quantidade de valores espirituais baseados dentro da palavra de Deus que nós trazemos dentro de nós mesmos. É essa abundância que o Senhor Jesus disse que veio dar. Ele veio nos dar a abundância de sabedoria, de comunhão com Deus, de paz, de alegria, de longanimidade, bondade. Tudo isto cada um de nós poderemos alcançar se fizermos apenas uma coisa. Se fizermos apenas duas coisas. Crermos e buscarmos. E trabalharmos duro para poder alcançar. E muitos acham que Deus, ele se preocupa com aquilo que nós temos que oferecê-lo, para oferecê-lo quando estamos em pecado. Muitos não entendem que determinadas coisas para Deus são restos. O Senhor Jesus estava no templo com seus discípulos e ele viu ali que homens colocavam grandes quantias dentro do gasofilácio. Para quem não sabe, o gasofilácio é um cofre onde se colocava os dízimos e as ofertas. E ele viu ali uma mulher colocando uma única moeda, uma moedinha de baixíssimo valor. Então Jesus disse a seus discípulos: aquela mulher,
ela deu mais do que todos estes homens que ali depositaram seu dinheiro. E os discípulos então se surpreenderam com isso. Mas como assim? Porque aqueles homens estavam dando a Deus aquilo que lhes sobrava. Ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então essa é a grande diferença, né? Que Deus não está vendo quantia, Ele está vendo o que nós temos no nosso coração. Deus não está se preocupando com dinheiro. O dinheiro é necessário para a obra de Deus? Claro que é. Mas se obedecermos o que Deus determinou, já é o suficiente. A abundância que o Senhor quer que nós tenhamos é a abundância de sabedoria para podermos sabermos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que é o engano de Satanás. É a abundância de misericórdia para com o nosso semelhante. É a abundância de inteligência para podermos fazer as coisas certas. É a abundância de temor para podermos obedecermos a Deus e seus mandamentos. É a abundância de amor para podermos mostrar a Ele através da nossa submissão à sua vontade, dos nossos posicionamentos que nós o amamos, e não com palavras frívolas que muitas vezes não levam a nada. A vida em abundância, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E quando cada um de nós realmente compreendemos isto, nós passamos a fazer uma coisa que infelizmente muitas poucas pessoas sobre a terra estão dispostas a fazer. Nós passamos a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós fazemos isso, todas as demais coisas que necessitamos, não importa a proporção delas, elas nos serão acrescentadas de uma forma digna, honrada e verdadeira, nos oferecida pelo grande e poderoso Deus de Israel, seu Filho Jesus, seu Yeshua Mashiach. Mas primeiro, temos que buscarmos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, o reino de Deus e a sua justiça. Veja bem a palavra, justiça. Não é a sua bondade, é a sua justiça. E a justiça do reino de Deus muitas vezes vão contrariar nós mesmos, vão contrariar as pessoas, mas sempre irão fazer prevalecer a vontade de Deus. Não deixe que ninguém venha te manipular para poder te induzir ao pecado ou ao erro. Submeta-se à palavra de Deus, à vontade de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus foi quem disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E assim, quando nós compreendemos a essência do Evangelho, cumpre-se o que o próprio Senhor Jesus ensinou. O reino de Deus primeiro tem que nascer dentro de vós. E junto com o reino de Deus que nasce dentro de vós, nasce também uma vida em abundância, em que sabemos valorizarmos mais a Deus do que o poder desse mundo, em que nós sabemos valorizarmos mais as pessoas do que as coisas que este mundo pode nos oferecer. Eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão e desejar a todos um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Seu Yeshua Mashiach. Amém.